Só o Senhor é santo. E o Senhor nos fez santo através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por podermos nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que somos aceitos pelo Senhor por causa de Cristo Jesus e da sua obra linda e maravilhosa. Espírito Santo, por gentileza, uma vez mais, nos conduza no ensino da palavra de Deus. Nos ajude, abre os olhos do nosso entendimento, nos guie em tudo aquilo que iremos falar, conversar nessa noite. Muito obrigado, uma vez mais, por essa noite, por esse dia, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida do meu amigo, da amiga que aqui está, Pai. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vocês são muito bem-vindos. Eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar, fique bastante à vontade. O pastor Ivo e a pastora Andréia, eles não estão presentes agora pela noite. Eles foram a Cianorte, juntamente com o pastor Arthur e com a pastora Juliana. Nós estamos apoiando o pastor Paulino de Umuarama, que está abrindo um trabalho ali em Cianorte. E o pastor Arthur tem ido para lá com frequência. Então eles estão lá, justificando aqui a ausência dos pastores na igreja. Amém? Eu quero fazer um terceiro, na verdade é um quarto reforço, né? Porque já passou no telão, a pastora Gisele falou, o pastor Mauro falou, e eu também queria falar sobre o Prosperity. Cadê o Marcos e a Cris? Por gentileza, fiquem em pé, Cris. A Cris e o Marco são as pessoas que vão palestrar no evento. Homem e mulher de Deus. Então convide alguém, convide uma pessoa para estar lá. Vai ser um tempo muito especial, muito gostoso. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos. Aliás, quem aqui esteve no retiro? Esteve todos os dias no retiro? Aleluia, graças a Deus por isso. Foi um tempo especial, um tempo gostoso, né? Eu fui muito edificado no retiro, muito mesmo. Eu recomendo, deixo a você como sugestão, que você separe no mês de setembro do ano que vem a agenda para estar lá conosco. Foi um tempo muito especial, muito gostoso. Foi tão bom que a mensagem de hoje é uma espécie de uma continuação daquilo que foi ministrado lá no retiro. Como vocês viram nos telões, o tema do retiro era Filhos Amados, foi Filhos Amados. Então, cada dia, sexta, sábado e domingo, nós tivemos alguns pastores lá ministrando sobre o que é ser filho amado do Pai. E hoje eu quero, com a graça de Deus, dar continuidade nesse tema. Nós temos aprendido aqui na Comunhão Cristã Aba em Maringá que o livro de Gênesis, na verdade na Comunhão Cristã Aba de forma geral, né? Aprendemos isso com o pastor Pio. O livro de Gênesis ele é um gabarito para toda a Bíblia. Nós gostamos de dividir a Bíblia em pelo menos 3 partes aqui. Nós temos o livro de Gênesis, que é o que nós chamamos de gabarito da Bíblia. Nós temos de Êxodo a Malaquias, os livros que tratam do judaísmo. Então, toda vez que você lê qualquer livro, qualquer passagem de Êxodo até Malaquias, tenha isso em mente. Você está lendo um texto, uma passagem a respeito do judaísmo. Aquilo não tem nada a ver com a gente. E de Mateus até Apocalipse, nós temos então o Novo Testamento, os livros que nos ensinam o cristianismo. Só reforçando aqui o que o pastor Mauro falou já no momento de apelo, se alguém perguntar para você, se você tem religião, diga que não, por gentileza. Cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. É uma forma de olhar para Deus, de olhar para si mesmo, de olhar para as pessoas, de olhar para a vida, segundo o padrão de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é cristianismo, é um estilo de vida. Ele não é cheio de rituais, cheio de regras que nós precisamos cumprir para então nos achegarmos a Deus. Que a religião é isso. Você cumpre uma série de regras, uma série de ritos, e aí então o Deus daquela religião te atende. Cristianismo não tem nada a ver com isso. Cristianismo é o nosso Deus descendo até nós, vindo até nós para nos atender. É um relacionamento totalmente diferente. Conversando com o pessoal também na FATEM, essa semana, tive ali um breve momento com eles de 5 a 10 minutos de conversa no intervalo de uma aula. E o que eu comentei com eles é que se você lê de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, e você entender o que está escrito ali, você entende todo o restante da Bíblia. Eu quero repetir isso para você.
Se você ler o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e você entender o que está escrito ali, você entende todo o restante da Bíblia. Eu não estou sendo reducionista, não estou dizendo que a Bíblia se resume ao livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 11. O que eu estou dizendo para você é que existem mistérios, existem coisas que estão escritas ali, até o capítulo 11, que se nós entendermos, nós vamos entender todo o restante da Bíblia à luz de Gênesis. Por isso que nós consideramos Gênesis o gabarito da Bíblia. Tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, nós podemos olhar à luz do livro de Gênesis. Amém? Aleluia. A Bíblia também é um livro de apenas um personagem. Vamos ver se vocês sabem de quem nós estamos falando. De manhã o pessoal estava bem afiado. A Bíblia é sobre quem? Aleluia, graças a Deus por isso. A Bíblia é sobre o homem? Não. A Bíblia é sobre uma história? Não. A Bíblia é sobre uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo o que foi escrito, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, para ninguém mais. Se nós lermos a Bíblia com esse entendimento, utilizando essa fórmula, nós vamos conseguir extrair da Bíblia algumas verdades, alguns mistérios que estão ocultos lá. Por gentileza, então, para nós iniciarmos, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 26 ao verso 27. Um dos textos mais lindos que nós temos na palavra de Deus. E Deus disse: façamos o ser humano, talvez na sua tradução aí esteja, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Existem duas palavras nesse texto, que elas parecem representar a mesma coisa, mas são coisas diferentes. A primeira delas é a palavra imagem, e a segunda delas é a palavra semelhança. Essas duas palavras, elas têm aspectos totalmente diferentes. A palavra imagem nesse texto, no original, o hebraico, é tselem, ou selem, e ela está ligada mais ao aspecto. Então, quando a Bíblia nos ensina que Deus ele nos fez a sua imagem, a Bíblia está querendo dizer que nós temos o mesmo aspecto de Deus, o mesmo aspecto divino. Alguns teólogos, tem gente que está entendendo aqui já, alguns teólogos dizem que isso está ligado à nossa constituição física. Nós somos cabeça, ombro, membros, temos um corpo. A Bíblia fala a respeito da mente de Deus, fala a respeito dos pés de Deus, fala a respeito das mãos de Deus. Alguns teólogos levam para esse lado. Nós temos os mesmos aspectos, os mesmos atributos corpóreos de Deus. E está correto, está certo nós olharmos assim. Mas a palavra semelhança ali, no original, no hebraico, é demut, e ela significa similaridade. Ela fala de dois objetos que têm a mesma natureza e que são similares, são parecidos. A similaridade aqui ela está mais ligada ao aspecto, por exemplo, triuno de Deus. Nós sabemos que Deus ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como o homem é constituído de espírito, alma, corpo. Então, na mesma semelhança de Deus, que é composto, me permitam, nessa ousadia aqui, dizer do que Deus é formado, de três elementos, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também ele é formado de espírito, alma e corpo. Da mesma forma que nós precisamos nos relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma e alimentar o nosso corpo. Então, ser a imagem e semelhança de Deus também está ligado a essas coisas. Mas eu quero hoje expandir um pouquinho o nosso entendimento sobre isso. Além desses aspectos, além dessa semelhança física, dessa semelhança de constituição, eu também creio que existem aspectos funcionais, existem aspectos de função que Deus deu ao homem e que representam Deus também.
no mesmo versículo que nós lemos lá, no versículo 26 do capítulo 1, está escrito: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. No mesmo versículo que fala que o homem é criado à imagem de Deus, também fala do que o homem deveria fazer. Então, além de nós nos parecermos fisicamente com Deus, ou intelectualmente, aspectos aí de metafísica, nós também temos as mesmas funções de Deus. Meu Deus, vocês não estão entendendo, está que nem de manhã. Eu vou repetir. Além de nós nos parecermos com Deus, de nós sermos iguais a Deus, nós temos os mesmos atributos dele, nós temos as mesmas funções de Deus. Pastor, o que isso significa? Também, amém. O Deus dos céus, ele vinha se relacionar com o Deus da terra. O Senhor dos céus, ele descia na viração do dia, se relacionar com o Senhor da terra. O Rei dos céus, ele vinha na viração do dia, se relacionar com o Rei dessa terra. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. Salmo 115, verso 16, por gentileza. Os céus são os céus do Senhor, são os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus, quando ele faz o homem, e ele faz o homem no sexto dia, depois de ter feito tudo, ele dá ao homem a terra. O homem tem propriedade sobre a terra. Porque Deus ele só se relaciona com quem é igual a ele. Deus só se relaciona com quem é igual a ele. Homem se relaciona com homem, animal se relaciona com animal. Deus só se relaciona com Deus. Não há entre os teólogos um consenso sobre o que é ser a imagem e semelhança de Deus. A gente não consegue chegar numa definição muito clara, porque é praticamente definir o que é Deus, né? Mas nós podemos olhar para alguns textos e tentar entender o que isso significa, né? Eu gosto de pensar que ser a imagem e semelhança de Deus está ligado a todo esse conjunto, aspectos físicos, aspectos intelectuais da alma, aspectos espirituais, mas também aspectos funcionais. Nós, como a Bíblia nos ensina, somos reis e sacerdotes. E como rei e sacerdote, nós temos funções de governo, nós temos funções de relacionamento para com Deus. Amém? Nós podemos entender também, através de outros textos bíblicos, que os aspectos físicos são semelhantes, mas também há semelhança na constituição do homem de forma geral. Assim como o homem é composto de 3 aspectos, espírito, alma e corpo, há 3 aspectos em Deus, como nós já falamos: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Romanos 11:34, Paulo nos ensina: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, Paulo nos ensina que Deus, ele tem uma mente. A palavra mente nesse texto é nous, e significa faculdade de perceber e entender, bem como habilidade de sentir, julgar e determinar. O que Paulo está nos ensinando é que Deus também, ele sente, ele tem sentimentos, ele pensa. Da mesma forma que Deus tem domínio nos céus, o homem tinha domínio sobre a terra. O Deus dos céus vinha se relacionar com o Deus da terra. O Senhor dos céus vinha se relacionar com o Senhor da terra. E o Rei dos céus também vinha se relacionar com o Rei dessa terra. Amém? Mas houve um problema. Houve um episódio. Aconteceu algo que fez com que a imagem e a semelhança que havia no homem fosse corrompida. O homem, então, pecou. O homem, então, ele cai de uma posição. Nós falamos que o homem cai, não é no sentido de que o homem estava em pé e ele caiu como se ele estivesse deitado. O homem estava numa posição chamada justiça, estado perfeito. E quando ele peca, ele cai dessa posição. Ele sai dessa posição de estado perfeito,
O homem feito à imagem e semelhança de Deus. E ele passa, então, a ter uma natureza corrompida pelo pecado. A forma com que o homem via Deus, a forma como o homem se relacionava com Deus, a forma como o homem passa a perceber o próximo, ela também é corrompida, porque ele já não consegue olhar para si mesmo da mesma forma que Deus olhava. Então o pecado, ele, além de corromper a imagem e corromper o relacionamento do homem para com Deus, ele também corrompe o relacionamento horizontal do homem. O relacionamento do homem com o seu próximo, ou do pai com o seu filho, marido e mulher, e assim por diante. O homem então é expulso do jardim que ficava no Éden. Vamos parar e pensar um pouco nesse aspecto. Deus cria o mundo, depois então ele cria um lugar chamado, como que chama? Éden. E ele então planta um jardim no Éden. Da mesma forma que quando ele entrega o tabernáculo para Moisés, ele diz para Moisés que havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Você consegue perceber que o mundo é um grande tabernáculo? O mundo foi criado a partir de um modelo. O mundo aponta para um modelo celestial, assim como o homem também. Corpo, alma e espírito. No pátio, nós podemos dizer que o homem se relacionava com Deus através do corpo. Quando ele adentrava o lugar santo, ele se relacionava com Deus através da sua alma. E quando ele adentrava no Santo dos Santos, ele se relacionava com Deus através do seu espírito. O primeiro aspecto que o homem perde quando ele cai da posição de justiça, quando ele comete pecado, é o seu espírito. Ele deixa de se relacionar com Deus no campo espiritual, porque é isso que o jardim do Éden representa, né? O relacionamento de Deus com o homem no campo espiritual, e ele passa a não mais ter esse relacionamento espiritual com Deus. Ele morre espiritualmente. Esse é um dos aspectos que o homem perde no momento que ele cai. A partir desse momento, a forma como Deus vê o homem, ou melhor, a forma como o homem vê a Deus, a forma como o homem vê a si mesmo, e a forma como ele vê o seu próximo, começa a ficar corrompida pelo pecado. Deus, quando cria o homem, ele cria, como nós já dissemos, no 6º dia. Quando o homem recebe vida, tinha algo para o homem fazer? Quando o homem recebe vida no 6º dia, tinha alguma coisa para o homem fazer? Tinha alguma coisa inacabada? Tinha alguma coisa que o homem precisava fazer ainda? Então Deus não cria o homem para trabalhar. Deus cria o homem para se relacionar com ele. Deus nunca quis que o homem trabalhasse até quase a exaustão. Deus, ele prepara tudo. Ele dá tudo para o homem. E aí depois ele cria o homem. A primeira coisa que o homem faz ao abrir os olhos é receber aquilo que Deus havia feito. O homem não faz um esforço sequer para herdar a imagem e a semelhança de Deus. E nem para herdar o mundo. O homem recebe tudo aquilo de graça. A graça de Deus, ela não é um acidente. Ela não foi algo que Deus inventou para tirar o homem do pecado. Deus não foi pego de surpresa. A graça de Deus é o plano original. Sempre foi o plano de Deus original, manifestar a graça de Deus, a graça dele sobre o homem. Mas então eu não preciso mais trabalhar. Não. O motivo pelo qual nós trabalhamos é diferente. Nós não trabalhamos para obter sustento, assim como Adão também não trabalhava para obter sustento, porque já estava tudo pronto. Nós trabalhamos, porque através do nosso trabalho nós podemos expressar quem Deus é, quem Jesus é. Existiam 2 Adãos. Existia um Adão antes da queda. E existia um outro Adão depois da queda. O nosso problema é que muitas vezes nós aprendemos a olhar e a nos concentrar só no Adão depois da queda.
e nós não olhamos o Adão antes da queda. E às vezes culpamos Adão por tudo isso que às vezes vivemos. Ah, se eu estivesse lá. Ah, se fosse eu jamais teria feito o que Adão fez. Eu tenho que dizer que eu acho que eu vou concordar com você. Mas não do jeito que você está pensando. Quem esteve no retiro já sabe do que eu vou falar. Mas não da forma como você está pensando. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer o seguinte, que nós somos tão melhores do que Adão, que nós não iríamos ser enganados como ele foi. Que nós não iríamos pecar como ele pecou. Que nós jamais iríamos deixar a presença de Deus como Adão uma vez deixou. Mas Adão nunca fez isso. Paulo nos ensina, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: Eva é que foi enganada, não Adão. Se Adão não foi enganado, quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mulheres, por gentileza, nós não estamos aqui atribuindo culpa a nenhuma de vocês. Aqui não é, então a culpa é da mulher, a culpa, Adão já fez isso lá e não deu certo. Não é isso. O que Paulo está nos ensinando é que Adão, ele come do fruto voluntariamente, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele comeu do fruto. Eva não, Eva foi enganada. Eva achou que ao comer do fruto, aconteceria uma coisa com ela que não aconteceu. Adão, quando ele come do fruto, ele come consciente que ele iria morrer e que ele estaria afastado de Deus. Adão come do fruto porque ele amava a Eva. Se ele não comesse do fruto, Eva ia ser expulsa sozinha do jardim. Nós aprendemos que Eva, ela foi tomada do lado de Adão. Quando Deus cria Adão, ele já cria ele e Eva. E ele forma a mulher da costela. Depois lá na sua casa, pega a Bíblia lá. A palavra lá é formar, não criar. Ele forma ela da costela. Eva já estava em Adão. E Adão, por amor a Eva, por amor, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não permitir que ela seja expulsa sozinha. Lembra que nós falamos que a Bíblia é um livro de um único personagem, de um único homem? Adão aponta para Jesus. Adão é o primeiro Cristo. Mas como que você afirma isso, pastor? Ele deu a vida por Eva, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Não tem nada a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Adão e Eva. Tem tudo a ver com Jesus Cristo de Nazaré. O dia que nós deixarmos esse narcisismo de lado, de achar que tem tudo a ver conosco, e começarmos a colocar Jesus como centro da nossa vida, como centro da Bíblia, como centro do nosso casamento, como centro dos nossos filhos, nós vamos viver uma outra vida, meu irmão, totalmente diferente dessa vida de acusação, dessa vida de medo. Tudo tem a ver com Jesus Cristo. Adão era rei e era sacerdote, assim como Jesus é rei e sacerdote. Adão tinha uma esposa chamada Eva, assim como Jesus Cristo tem uma esposa, tem uma noiva chamada igreja. É por isso que Jesus, ele não vem buscar outra pessoa que não seja a noiva. Ou você é noiva de Cristo, ou você não vai ser buscado pelo noivo, é simples assim. Jesus deu a vida pela noiva dele, por mais ninguém. Só por ela. E ele vem buscar a noiva. Jesus não vem buscar um povo, Jesus não vem buscar, ele vem buscar a noiva dele, e mais nada. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo de Nazaré. É só em Jesus que nós temos a imagem e a semelhança de Deus plenamente restauradas. Olha o que Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 8, no versos 28 e 29.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, Ele já cria a humanidade, predestina a humanidade, para que a humanidade seja conforme a imagem de Jesus Cristo, e não a imagem de Adão. Eu e você, quando recebemos a Jesus Cristo, o que aconteceu aqui, no momento de apelo, foi que o nosso irmão, ele recebeu a imagem e semelhança de Jesus Cristo nele. E agora Deus olha para ele da mesma forma que ele olha para Jesus. Santo, inculpável, irrepreensível, livre de todo pecado, livre de todo mal, com saúde do alto da cabeça à planta dos pés, próspero, abundante, rico, cheio de graça, cheio de favor. É assim que Deus nos olha. Se nós expressamos quem Jesus é, não tem outra imagem que não seja essa. Agora, o apóstolo Paulo também nos fala que ele, Jesus, era o primogênito de toda a criação. Ora, se Jesus era o primogênito, ele era antes de Adão. Isso significa que da mesma forma que Eva estava em Adão, nós estávamos em Jesus. Você não é a semelhança de Adão, o Adão caído. Você é a imagem e semelhança do Jesus Cristo glorificado. Aleluia, aleluia, graças a Deus por isso. A palavra grega imagem nesse texto é eikon e significa figura, semelhança, imagem das coisas, as coisas celestiais, usada da semelhança moral dos homens renovados com Deus. A imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados. É semelhante não somente ao corpo celestial, mas também ao estado de mente mais santo e abençoado que Cristo possui. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo, não como o Adão caído, que vê Deus como alguém que pune, que vê o próximo como com ciúme, com inveja. Não é assim que nós vemos Deus. Paulo também nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versos 36 a 49. Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado do pó da terra, ele é terreno. O segundo homem, ele é dos céus. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem
do homem celestial. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus por isso. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que tudo aquilo era uma sombra do que de fato haveria de acontecer. O que Adão fez, o que acontece com Eva, o mundo, Éden, o jardim no Éden, tudo aquilo é uma sombra de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu dou graças a Deus por isso. Sou muito grato a Deus pela vida de Jesus. Sem Jesus, eu não poderia fazer nada. Eu concordo. Eu acho que eu não teria feito a mesma coisa que Adão. Adão, ele só deu daquilo que ele havia recebido. Ele só pôde entregar a vida por Eva, porque havia recebido o amor do Pai. Adão, ele só fazia aquilo que ele via Deus fazendo. Ele só tinha uma referência, era a referência divina. Ele não tinha qualquer outra referência. Então ele só pôde fazer aquilo porque ele entendia que Deus era amor. E a semelhança de Adão, que recebeu tudo pronto, tudo feito, tudo resolvido, nós também temos que fazer uma única coisa: receber a Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das nossas vidas e desfrutar de uma vida rica, de uma vida abundante em Cristo Jesus. Só através do Filho nós conseguimos ter a imagem e semelhança do Pai. O maior prejuízo que o homem teve, na minha opinião, além, obviamente, de ter perdido o relacionamento com Deus, é que ele perdeu a capacidade de amar corretamente. Estou falando do amor ágape, do amor que dá sem querer nada em troca. Olha o que está escrito em João no capítulo 15, verso 36, se eu não estou enganado. João 15, 36, por gentileza. 15, 13, perdão. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Palavras do próprio Jesus. Nós sabemos que existem várias palavras para amor no grego. E o amor entre amigos, a palavra que normalmente é utilizada é filia, ou filéu, que representa o amor fraternal, o amor entre amigos e o amor também do pai para o filho. Outra palavra no grego que representa amor é eros, representa o amor entre o homem e a mulher. E há também o amor ágape, aquele amor que ama sem pedir nada em troca. Nesse texto, Jesus ele fala daquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas a palavra amor que está nesse texto aí no original não é filia ou filéu, é ágape. Só Jesus, o amor em pessoa, podia dar a vida pelos seus amigos. Porque amigos, não irmãos, nós só somos feitos filhos de Deus, nós só somos irmãos de Jesus, se nós recebermos a Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, como cristão. Nós precisamos aprender a receber. Eu vou repetir isso. Nós precisamos aprender a receber. Nós precisamos começar a rejeitar essa mentalidade do Adão caído, que precisava trabalhar até a exaustão, para extrair da terra o seu sustento. Nós precisamos começar a receber a obra perfeita, a obra consumada de Cristo Jesus na nossa vida. E começar a fazer as coisas, não como foi dito aqui no momento de dízimos e ofertas, não buscando trocar alguma coisa com Deus, não buscando ser alguma coisa, mas fazer baseado em quem nós somos, filhos amados do Pai. Você precisa fechar os teus olhos, meu irmão, e começar a se enxergar dessa forma. Você precisa começar a se ver dessa forma, como um filho amado de Deus. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer você um dia, ou eu, merecedor de Cristo Jesus. Você pode passar a tua vida inteira fazendo tudo certinho, entregando seu dízimo, oferta, fazendo jejum,
pregando, fazendo isso, fazendo aquilo, ainda assim, nós não seremos merecedores de Jesus Cristo. Ou nós recebemos essa graça, esse favor, ou a gente vive essa vida manca. Por que manca? Porque nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, mas para por aí. Nós não recebemos vida abundante. Ainda acreditamos que vida abundante é vida pós a morte. Não, aqui nesse mundo é isso mesmo. É sofrimento, é aflição. Eu não sei você, eu dou graças a Deus que eu não sou desse mundo. Eu não preciso sofrer mais, você não precisa sofrer mais. Jesus Cristo já sofreu tudo o que tinha que sofrer. Ele já pagou tudo aquilo que era necessário ser pago. Todas as vezes, meu irmão, escute bem isso que eu vou falar. Está parecendo um puxão de orelha aqui, mas não é isso não. É com muito amor. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, oferecendo para Deus uma obra, nós estamos dizendo que aquilo que Jesus fez não é suficiente para nos abençoar. Todas as vezes que eu venho e eu dou meu dízimo aqui, com medo de faltar, eu dou uma oferta aqui, com medo de que se eu não der aquela oferta, Deus vai me castigar, eu estou dizendo que a obra de Jesus, ela é igual ou menor do que essa oferta que eu estou dando. Toda vez que eu termino um jejum, e eu vou entregar o jejum diante de Deus, eu falo a Deus, então eu jejuei tantos dias, jejum de Daniel, jejum de não sei quem, jejum de não sei o que e tal, e eu digo assim, agora o Senhor precisa me dar aquilo que eu estou pedindo, está aqui o meu jejum, eu estou dizendo que a obra de Jesus, ela é igual ou inferior a esse jejum que eu estou fazendo. Ah, pastor, mas eu não penso assim, eu não faço com essa intenção. Mentalidade do Adão caído. Mentalidade do homem caído. Jesus, ele nos deixa uma outra mentalidade, ele nos deixa um outro jeito de olhar para a vida. Ele nos deixa uma outra forma de pensar na vida, de pensar nas pessoas. A obra dele é suficiente para te dar absolutamente tudo. Pense em qualquer aspecto da sua vida. Jesus venceu naquela área. Acho que foi o pastor Mauro que falou isso, se eu não estou enganado. Nós só somos derrotados em determinadas áreas das nossas vidas porque nós não acreditamos que naquela área Jesus venceu. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Pense na coisa mais absurda. Jesus foi tentado nessa área. E Jesus venceu. E aí, nós como cristãos, nós precisamos decidir de uma vez por todas. Se nós vamos viver segundo a obra de Cristo Jesus, ou se nós vamos viver essa mistureira. Ah não, Jesus me salvou, mas vai até ali. Dali para frente é comigo. Se eu não fizer, Deus não me abençoa. Se eu não fizer, Deus pesa a mão. Se eu não fizer, judaísmo. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver conosco. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Tudo o que nós somos está em Cristo Jesus. Nós só não vencemos em algumas áreas das nossas vidas ainda, porque nós não aprendemos a receber a vitória de Jesus Cristo naquela área da nossa vida. Amém? Esse novo modelo, essa nova mentalidade do homem celestial. O primeiro homem, pó da terra. Veio da terra, terreno. O último Adão o segundo Adão é dos céus. Você é descendente de quem? Do primeiro ou do segundo? Amém. Eu sou do segundo. Eu sou dos céus. Eu sou filho do Altíssimo. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Eu já estou encerrando. O pessoal do louvor quiser subir, fiquem à vontade. Hoje eu dei uma estendida, peço perdão aí aos amados. Pois o pessoal da mídia resolve isso lá, faz uns cortes e tudo mais, fica tudo certo. Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele, Jesus, é a imagem do nosso Pai Celestial.
Colossenses 3, 9 a 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem, segundo a semelhança daquele que o criou. Nós vivemos uma vida, a partir de hoje, a partir de agora, segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Peço a gente de você colocar em pé, antes de nós orarmos, encerrando o culto. Vamos cultuar a Jesus uma vez mais, celebrar o nome dele. Mas você pode fazer esse momento agora com duas mentalidades. Você pode fazer com a mentalidade de quem foi expulso do Adão caído, ou você pode fazer com a mentalidade de rei e sacerdote. Há uma diferença entre você entregar um louvor como rei e sacerdote e você entregar uma mentalidade como alguém que foi expulso, como Adão caído. Vamos louvar a Deus com a mentalidade de quem é filho amado, de quem é rei e de quem é sacerdote. Aleluia.